Saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país. É muito triste. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Lula mente no Fantástico, é desmentido ao vivo e faz o dólar disparar. Vergonha ao vivo. Lula de novo fala abobrinha. Oh meu Deus, aonde o Lula vai parar? Ao cargo de general de 4 estrelas, sabe, montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queria dar um golpe. Sabe, eu perdi 4 eleições. Cada vez que eu perdi uma eleição, eu ia para casa, sabe, chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. É muito grave. Eu fiquei chocado e eu vou te dizer uma coisa. Eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas se for verdade as acusações, essa gente tem que ser punida severamente para que sirva de exemplo ao Brasil. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Eu não tive. Eu fui preso primeiro, para depois eu me defender. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Esse teatro na Rede Globo de televisão, Lula foi desmascarado por essa jornalista, que é claro que não caiu muito bem aquilo que ele disse. Afinal, ontem mesmo, na sua alta hospitalar, ele começa a acenar para ninguém. Lula, como fez no 7 de setembro, acena para ninguém. Ele é um verdadeiro ator e nada melhor do que contar suas mentiras e fazer um papel de ator aonde na Rede Globo de televisão. Agora, o que muita gente ficou surpreso foi com essas imagens aí. Muito estranhas essas imagens. Não sei se o senhor e a senhora vão concordar comigo. Olha essa outra imagem aqui. Mas Lula, estão dizendo que esse Lula tá mais magro, tá mais alto. Agora, vocês reparam cada coisa, né? Como não gosto do Lula, não acompanho ele, eu não sei. Mas que esse rapaz tá alto aí, tá magro, tá assim. Olha a cara do Lula após a jornalista desmascará-lo ao vivo no Fantástico. Nesse domingo, o Brasil foi agraciado com uma maravilhosa, singela entrevista do presidente do Brasil, recém-saído de uma cirurgia na cabeça, aliás, dois procedimentos, né? Depois de um sangramento na cabeça. Uma das entrevistas mais lindas que eu já vi no Fantástico. É muito amor envolvido, sabe? É muito carinho, é muita paixão. E lá estava Lula, sentado, dando essa entrevista ali, com o chapéuzinho dele, parecendo até um chefe da máfia. Talvez não parecendo, porque ele é um chefe, né, do maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Então, ele tá bem a caráter, assim. Você olha assim, você vê um chefe de um crime organizado mesmo, né? Mas aí teve um momento na entrevista que foi o momento que mais chamou a atenção. É um momento onde parece que o Fantástico desmente o Lula. Falou, tá errado isso aqui, ué. O Fantástico, sempre um dos maiores apoiadores, faz propaganda, faz campanha. Como é que o William Bonner falou mesmo? O senhor não deve mais nada para a justiça. Aí sai esse trecho aqui
do Lula. Eles desmentiram o Lula no programa da Globo de maior audiência do Brasil. Achei interessante isso. Presidente, se o senhor me permite, quando o senhor foi preso, condenado, o senhor passou por várias instâncias da justiça, né? O senhor considera que nesse processo todo da justiça, todas as instâncias, o senhor não teve um direito de defesa? Veja, eu não tive direito de defesa. Rapaz, eu acho que ninguém que foi julgado no Brasil teve mais direito de defesa do que cidadão. Só pra você ter uma ideia, eles entraram com 400 recursos. 400. Entraram 11 vezes para retirar o julgamento de Curitiba. Na 11ª vez eles conseguiram. O STF mudou a interpretação da prisão em segunda instância para tirar esse cara da cadeia. Ninguém nunca na história do crime organizado alguém teve tantos benefícios quanto esse aqui. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu não tive, eu fui preso primeiro, mas depois eu me defendi. Quando o presidente Lula foi preso em 2018, no caso da cobertura no Guarujá, com participação da defesa dele em todas as etapas do julgamento. Na época, o entendimento do Supremo Tribunal Federal era de que condenados em segunda instância poderiam ser presos. Esse entendimento mudou em 2019. A prisão voltou a ser apenas depois do processo transitado em julgado. Mudaram a interpretação da Constituição para tirar esse criminoso da cadeia. Tem cabimento? E o presidente foi solto. Em março de 2021, o ministro Edson Fachin anulou a condenação do presidente Lula porque considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso. Parece que o CEP estava errado. Tentaram 10 vezes antes fazer exatamente isso. Na 11ª, o Fachin foi lá, mesmo, rapaz, olha, acho que a gente errou 10 vezes, vamos liberar o Lula. 3 meses depois, em junho, o plenário do STF validou o julgamento da segunda turma, que considerou então o juiz Sérgio Moro parcial na condenação. Presidente. Aí vem a parte. Sérgio Moro foi considerado parcial na condenação. Sérgio Moro não fez 1/1000 do que o Alexandre de Moraes está fazendo em todos esses inquéritos e processos que ele está abrindo contra a direita, contra Bolsonaro, contra a Braga Neto. Ele não fez 1/1000. Mas ele foi suspenso, né? Foi retirado, afastado das investigações contra Lula. Depois o STF vai lá e acaba com a Lava Jato. Agora o Dias Toffoli devolvendo todo o dinheiro, liberando as multas. Inclusive o Dias Toffoli hoje é conhecido internacionalmente como o ministro da Suprema Corte que mais ajuda o crime e a corrupção. É o juiz dos corruptos. Isso, inclusive, saiu até no Transparência Internacional. E aí o Dias Toffoli vai lá e processa o Transparência Internacional baseado na fake news. É uma loucura atrás da outra o que está acontecendo aqui. Mas, o curioso, o Fantástico desmentindo o Deus deles. O Lula tá lá colocando 200 milhões na Globo por ano. E o Fantástico desmentindo. O Lula teve defesa, foi descondenado. Basicamente o Fantástico falou isso, né? O Lula foi descondenado, mudaram a interpretação da Constituição para soltar um criminoso, depois Fachin libera ele para poder ser candidato. E aí, daí em diante, você já sabe, infelizmente nós temos hoje esse ladrão, não tem palavra melhor para descrever o Lula, né? Nós temos esse ladrão sentado, cadê o ladrãozinho aqui, ó? Aqui. Nós temos esse ladrão aqui sentado na cadeira da presidência. O Luiz, do canal O Luiz TV, comentou: Stalinácio foi ao Fantástico para, basicamente, lançar sua campanha à reeleição e promover perseguições policiais contra desafetos e opositores. O pontapé inicial da campanha de reeleição do Bebum de Garanhuns foi essa entrevista ao dominical de sua emissora estatal, a Globo, em que ele tentou demonstrar força e vigor físico para exercer o poder e ter condições de disputar as próximas eleições. O descondenado aproveitou a oportunidade para instigar a perseguição política aos seus adversários, mentindo sobre ter sido preso sem direito de defesa. Aí veio a parte mais inesperada. O Fantástico, do nada, expôs a mentira, fazendo um breve resumo do caso. O Lula contou com a defesa das mais caras bancas do país e pôde recorrer a 4 instâncias, incluindo o próprio Supremo, que avaliou seus recursos por dezenas de vezes. Não teve um brasileiro que teve mais direito de defesa do que o Lula. Para começar,
O Lula foi condenado no âmbito do maior escândalo de corrupção da história, em 2 processos diferentes, com um amplo conjunto probatório, dezenas de confissões dos próprios corruptores e bilhões rastreados nos esquemas de desvio, sendo que uma grande parte dessa grana foi recuperada pela justiça. Stalinácio ficou preso até que o Supremo mudou o entendimento sobre prisão após segunda instância e pouco depois recuperou os direitos políticos, porque o STF anulou as condenações por suposta parcialidade de Sérgio Moro. Em 2022, o ministro Fux, então presidente do Supremo, declarou, abre aspas, e tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Ninguém pode esquecer que ocorreu no Brasil, no Mensalão, na Lava Jato, muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. Não custa lembrar dessas cenas. Adune com o entendimento então prevalente. Não verifico ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato apontado como coator e meu voto é no sentido de denegar a ordem. Agora Lula afirma que seus opositores devem ter a presunção de inocência que ele, tadinho, segundo a sua narrativa, não teve. Não tem como comparar o tratamento dado a Lula pela justiça e o dado aos seus opositores. As investigações contra os adversários do Satanaine tiveram início por iniciativa da própria Corte Constitucional. Raquel Dodge, na época Procuradora-Geral da República, chegou a classificar o procedimento como um tribunal de exceção e pediu seu arquivamento, argumentando que a abertura do inquérito não foi promovida pelo Ministério Público, como prevê o sistema acusatório instituído pela Constituição Federal de 88. Mas o pedido foi negado, desconsiderando a prerrogativa do Ministério Público de arquivar inquéritos. Nesse caso, os ministros que julgam são também as supostas vítimas do caso, e não há quem recorrer. Quase todos os investigados não têm foro privilegiado. Seus advogados relatam dificuldades até mesmo para acessar os autos da investigação. Além disso, os ministros julgadores comparam os investigados a nazistas e fascistas, antes mesmo do julgamento. E o presidente do tribunal chegou a declarar que ele e seus colegas tinham derrotado o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Braga Neto sequer foi denunciado pelo MP, foi preso após ser apenas indiciado pela polícia política do Xandaquistão. Polícia em vez de Ministério Público. Suposta vítima já pré-julgando em última e única instância, portanto, em tribunal meramente inquisitório, sem possibilidade de defesa e sem mero acesso aos autos, ainda por cima, condenando sumariamente general que só poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Militar. Braga Neto nunca teve foro privilegiado, teria que ser indiciado, se denunciado, aí sim seria julgado e teria graus de recurso para recorrer, como Lula teve mesmo tendo sumido com tanto dinheiro público. Mas as mentiras de Lula não pararam por aí. Em tom de sermão, Lula afirmou que ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal do que ele. Mesmo diante da explosão dos gastos e da aceleração do endividamento desde que ele tomou posse. O Bebum de Garanhuns ainda teve a cara de pau de afirmar que a única irresponsabilidade é de quem aumenta a taxa de juros todo dia, esquecendo-se de contar que a última alta de juros foi decidida de forma unânime, incluindo diretores indicados por ele. O Bebum ainda mandou essa. Nós já plantamos, agora 2025 é ano da colheita. Agora nós vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. E as coisas vão acontecer nesse país, Sônia. Eu estou olhando para o teu rosto, Sônia, e estou vendo o povo brasileiro.
É um compromisso de honra, meu. As coisas vão acontecer nesse país. Plantou o quê? Só se foi a mandioca. Dólar a mais de R$6, juros a 14%. O país vai quebrar em 2 anos. Com a expectativa de mais populismo fiscal e da confirmação de Lula como candidato à reeleição, o mercado abriu nervoso nesta segunda-feira. O Banco Central precisou queimar 4,5 bilhões de dólares para segurar o dólar, que permaneceu praticamente estável, mesmo com a intervenção. Assim, começa a se consolidar um ambiente econômico, político e social sombrio, sem perspectivas de melhora no horizonte visível. Eu sei que o Lula quis cantar de galo, parecer poderoso, mas essa entrevista foi um tiro no pé. Agora o dólar só vai subir cada vez mais, pois Lula na prática assumiu a culpa do que vem acontecendo e ainda disse que não vai mudar tão cedo, dependendo dele. Agora 2025 é ano da colheita. Agora vamos começar a colher o que nós plantamos em 2025 e 2026. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.